Olá, Brasil! Olá para você de casa! Vamos falar sobre a origem das palavras. Por exemplo, você sabe de onde veio a palavra omelete, salário, sanduíche e muitas outras. Conheça a origem das palavras e das expressões com o professor Elasier. O programa de hoje foi elaborado e criado através de uma sugestão de pauta deixada na nossa fanpage. Nós vamos falar sobre ditos populares e a origem das palavras. Gente, quantas expressões a gente não usa diariamente no nosso vocabulário e a gente não faz ideia de onde elas vieram e muitas vezes não sabe nem qual o significado dessas expressões. Nós vamos receber hoje o professor Elasier Barbosa, que também é escritor. Escreveu um dicionário só para tentar traduzir um pouco de todas essas expressões populares. Eu convido agora você a conhecer um pouco mais sobre o tema do programa de hoje. O Brasil é, sem dúvida alguma, um grande caldeirão cultural, onde está misturado gente de todos os lados, com crenças, costumes, religiões e uma cultura tão rica que faz deste país único no mundo no quesito miscigenação. Há quem diga que o Brasil acolhe todo mundo. E se o mundo cabe aqui e aqui cabe o mundo, imagine a diversidade de expressões que o brasileiro fala todos os dias. Descobrir a etimologia, o estudo da origem da palavra, pode trazer muitas revelações. Muitas vezes falamos uma frase e nem sabemos sua origem, enquanto umas se originam do latim, outras nasceram de fatos curiosos. E o fato é que o Brasil é um grande caldeirão cultural. Conhecer a mistura de certas palavras pode ajudar a entender quem nós somos de verdade, respeitar a origem de cada pessoa e, mais do que isso, respeitar as palavras e suas histórias. Afinal, respeito é bom e conserva os dentes. Quem será que falou isso primeiro? Tá aí, gente, para falar sobre ditos populares, eu estou recebendo ele, que é organizadíssimo, o professor Elasier Barbosa, autor deste dicionário, A Origem das Palavras, que vai fazer você rir nessa madrugada, porque, olha, é diferente de tudo que você já viu. Professor Elasier, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Professor, para começar, da onde veio a ideia de escrever um dicionário? Bem, não é assim, a ideia de escrever um dicionário. É que desde o tempo do colégio, tinha aquela coleção de português, do Casalete, 6 volumes. E eu percebi que, porque tinha latim no colégio naquele tempo, e que as palavras dividiam em 2 partes no dicionário, assim, filósofo, então filo, amigo, só você conhecimento. Então eu achei interessante as origens dessas palavras. Agora, o livro não foi escrito de um dia para o outro, porque eu usava isso aí para fazer palestras e aula, que eu sou professor de organização de métodos, né? Então a gente explicava essas palavras dentro do contexto, para alegrar o pessoal, porque é importante entender que no treinamento as pessoas às vezes nem se vêm para aprender, às vezes quer para ensinar o que ela sabe, ela fica tudo assim, quer contar alguma coisa. E outro seguinte, a pessoa com a boca fechada, ela não entra nem mosca, nem conhecimento. Ela tem que sorrir um pouquinho, ela relaxa, ela recebe informação. Você passa uma informação e fala, tal. Então aí ela está aprendendo. Isso é interessante. Então isso aí servia para que chama tessitura em treinamento. É você, várias coisas para poder a pessoa não dormir. Seria mais ou menos isso. Da onde o senhor foi buscar tamanha quantidade de informação? Porque quando a gente fala em origem das palavras, é uma discussão eterna, né? Sim. Porque, se você entra na internet e pega a mesma palavra, sim, você vai encontrar 10 mil origens. Como o senhor conseguiu definir ou chegar na conclusão do que cada palavra significava e de onde ela veio? É importante o seguinte, primeiro que as palavras eu não criei, sim, que isso aí já existe. Segundo que, ao longo do tempo, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Não é que aumenta um pontinho, e até é interessante, não é que você aumenta um pontinho, você faz uma frase inteira e põe um ponto. É a frase que você aumentou, não é o pontinho. Esse é entender a frase, não é aumenta um ponto. A frase inteira, mais um pontinho. É verbal, porque não tinha registro, porque eu não estudava. Então essas palavras foram criando, diversificando certo sentido. Eu tenho palavras com vários sentidos. Agora, tem que ter um certo conhecimento para poder separar uma coisa da outra. Mas eu coloquei várias alternativas que são engraçadas, interessantes. Então o livro não é assim certo e errado, não é matemático. Então é exatamente essa ideia. Então você tem um trabalho grande de separar. Quanto tempo o senhor demorou para escrever esse livro? É como eu falei, para escrever isso foi desde que eu era... É uma vida, uma vida inteira. Eu guardei material, porque no meu material tinha o J. Reis, ele escrevia na folha. Ele recortava os artigos dele e tal. Hoje não, você tem na internet, à vontade, essas informações. E eu sempre guardava, sempre estudava esse material. Bom, aí o que acontece? Eu fui guardando esse material.
Quando chegou um ponto, aí comecei a dar treinamento e tal, e o pessoal gostava. E essa mais tá alegre e tal. Professor, conta mais uma daquela. Até no livro tem na dedicatória, uma moça do Rio de Janeiro, falou, professor, não dá para fazer uma aula, um curso só dessas palavras? Que eu chamava de cultura inútil. Virou revista. Cultura inútil virou revista. Exato. Então, essa parte. E como começou a ter muito material e o pessoal gostava, agora, para terminar o livro, assim, demorou quase um ano, para poder organizar tudo e tal, falar com o editor, mudar, confere, troca, produção, aí demora. Porque você veja bem, o livro não é apenas a origem. Cada verbete, quase todos, tem 8 línguas, tem francês, inglês, alemão, cada verbete. Então você tem que, não é que eu conheço todas as línguas, mas tem que trabalhar com elas. Então você tem que ver se essa está correta. Então está em várias línguas o verbete. Isso Nossa, é importante. gente, é muito rico e de inútil ele não tem nada. Exato. Ó, você pega 700 páginas, vezes 8 verbetes, dá 5.600 vezes que eu escrevi. Isso aqui em inglês é assim, em francês é assado, em espanhol você imagina. O conhecimento da língua o senhor não tinha, quem lhe ajudou? Não, é o seguinte, eu gosto de falar, eu adoro inglês, eu gosto de se expressar, de ler. Então, eu não fiz curso assim, de literatura. Eu sou economista, eu posso da GV, minha atividade é consultoria em treinamento e organização de trabalho, como você disse no início, eu era organizado. É porque isso é uma função específica de organização e de métodos. Eu sei ser organizado, faz questão no meu trabalho. Né? O professor Elasier, para você entender o quanto ele é organizado, ele me trouxe a nossa pauta montada. Olha isso aqui. Tudo isso aqui era a sequência de perguntas e respostas que nós iríamos fazer, inclusive com imagens, para vocês entenderem a importância do trabalho dele. O que é esse aqui, por exemplo? Da onça. Esse é o amigo da onça? Esse é o amigo da onça. E da onde veio essa expressão? Então é o seguinte, é uma história em que um caçador muito mentiroso, aliás, o caçador e pescador têm essa fama de ser mentiroso, não é? Mas isso não é verdade, eles realmente pescam e matam. Então, aí ele estava explicando uma história, o caçador, que viu uma onça grande, muito feroz e tal, e ele ali, a onça vinda, ele chegou, acabou, não tinha, encostou numa parede, lá numa pedra enorme, assim, não tinha uma árvore, ele trepar, não tinha uma madeira na mão, não tinha nada. Então, e todo mundo escutando conversa, o que vai acontecer? Ele falou, aí eu dei um berro assim, a onça saiu correndo, né? Aí o cara falou, cara, ela não vai nunca sair, ela vai te comer você gritando, chorando, começando de um jeito. Aí ele falou, peraí, você é amigo da onça ou é meu amigo? Tá? E agora, essa história iniciou porque o Périx, essa pessoa que está aí, né, na foto, ele criou no Cruzeiro, uma revista muito antiga, a revista Cruzeiro. E ele criou uma série assim. Então, essa é a figurinha que ele bolou, que é o amigo da onça, que é a pessoa que não é tão amigo assim, sabe? É muito amigo, tá certo? E o Périx, essa é a pessoa aí que está desenhando, e até, segundo... Esse aqui é o Périx. É o Périx que desenhava, para ver que está desenhando aí. Até é uma coisa triste, ele morreu, ele se suicidou com gás, então deixou até um bilhete na porta do apartamento dele, da casa dele, assim, não riscar fósforo e tal, que explodir tudo. É uma situação desagradável. Mas ele criou essa peça aí. O que é esse aqui, professor? Explica pra gente. Isso aqui são símbolos, são ideogramas japoneses. Então é o seguinte, olha, foi feita uma pesquisa das palavras mais usadas no mundo, tá? Economia e tal, desde o tempo das grandes revoluções e tal. Uma delas chama crise. Então, a China, ele não tem palavra, ele tem ideogramas. Exatamente. Se você for escrever em chinês, tem que ter 250 caracteres básicos, tem 5.000 básicos. Só para desenhar, aprender a desenhar, demora. Então, a datilografia deles não é assim, é 250. Então, esse ideograma significa crise. É coisa de 2 ideogramas, perigo e oportunidade. E realmente, quando você tem um problema muito sério, você passa a ter um problema. Sim. O preço está alto da gasolina, o que você faz? Problema. Vou comprar etanol. Então, você percebeu? Sim. Olha, o mercado não está comprando, assim, para cortar grama, aconteceu um caso desse tipo. Então vamos fazer um cárter motorizado, que é os equipamentos, as peças, o motor. Então, cara, você está com limão? Faça uma limonada, alguma coisa desse tipo. Tá certo? Ou seja, esses 2 ideogramas significam, são usados para dizer palavra crise, mas eles significam individualmente tem que juntar perigo. Os 2 para dar crise, e os 2 significa isso. Então, olha na internet aqui, quantos milhões que tem no Google. Olha aí. Aproximadamente 101 milhões. Milhões. Em português, esse em português. Sim. Em inglês tem quase 700 milhões, se você pegar no Google essa palavra. Ela é muito usada, entende, na parte assim de jornalismo e tal, ela é muito usada, né? Que bacana saber que essas duas coisas caminham juntos em chinês. O que é essa foto aqui, então? Aí é o seguinte, o pessoal que trabalha em informática, e todo mundo que usa informática sabe o que é um bug. Meu está com bug. Então, o que é? É um problema. Agora, o que vem a ser? Se eu pegar o dicionário em inglês, bug é um inseto.
E tem uma pessoa que é essa Grace Hopper, essa pessoa aí, ela é uma das programadoras do computador Mark III, 1940 e tal. E ela descobriu que, e era muito quente, o local tinha um computador, porque era de válvula. Válvula pra caramba. Quando o computador ligava, a região assim apagava a luz à noite, chacoalhava a luz dessas casas, porque é muito forte, muita luz. E ela descobriu um inseto que estava no relé lá do computador que deu problema. Então ela pegou, tirou esse inseto e ela pôs, olha, essa outra fotografia, está nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos tem um museu smithsoniano que tem no diário dela esse inseto do tal bug. Então, pessoal, de informática, existe um inseto bug de verdade registrado no diário da Grace Hopper. Olha aí, ó. Certo? Que fantástico! E está guardado lá. Agora esse bug, mesmo o Thomas Alva Edison já usava essa palavra bug como um defeito mecânico. Então, quer dizer, tem uma certa relação de defeito mecânico. Sim. E o Thomas Alva Edison nós conhecemos, que é um cara brilhante, tá certo? Aliás, de perguntar para ele, puxa, doutor, o senhor errou 1000 vezes para achar aquele filamento da lâmpada, porque ele queimava, né, a lâmpada. Ele falou, não, eu não errei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de não fazer dessa maneira. O cara era fera, viu? Fantástico. O que é esse aqui? É a história do arroba? Então, o arroba, veja a evolução do arroba, como é que ela... Olha, começou com um acento, uma curvatura e chegou na curvatura total. Então, o arroba é um símbolo, tem milênios já esse símbolo. Então, o que acontece? Mesmo agora, na era da informática, estão usando, né, lá, o e-mail, arroba. E que era um gado, assim, o desenho significava um boi e tal. Agora, como que ele passou a ser realmente, entrar na internet? Quando esse Tolly Hanson, aí, tá vendo esse Tomlinson? Essa fotografia, ele fez o primeiro e-mail. Agora, quando ele fez o e-mail, que ia confundir muito, ele falou, como é que tu faz? Aí vai, então ele escreveu um texto, pôs o arroba e tal. Então ele usou o arroba para separar, para dizer, ó, todo e-mail tem um arroba no meio, correto? Então ele pegou. E o primeiro e-mail dele, ele fez para ele mesmo. Ele estava aqui, fez ali e montou para ele mesmo. Então ele pôs assim, pôs 1, 2, 3, testando. Então o primeiro e-mail tem o nome dele. Agora, o arroba, então, eu ouvi uma época que o arroba era uma medida de peso. Exato. Ela é do árabe, essa arroba aí. É assim, fica 1/4 de alguma coisa. Exato. E 4 dá 1/5, que é 60 quilos. A arroba tem mais ou menos 15 quilos. Por isso que o saco de cimento tem 60 quilos. Ele tem 4 partes de 15 quilos. Essa é a razão. Ela tem uma relação com peso, tá certo? Mas mesmo se você estudar mais a fundo, assim, a parte da datilografia antiga dos Estados Unidos, a palavra arroba tem assim, pera, arroba, tal, quer dizer, o arroba assim, preço de cada um. Usava essa palavra arroba no pedidinho para dizer que era preço de. E tinha lá na máquina de escrever a palavra arroba, certo? Agora não usa mais, tá? Que bacana, gente. Olha, e os números? O que o senhor trouxe aqui dos números? Do número é uma coisa maravilhosa, eu adoro, sabe, esses negócios. Conta esse aqui. Então, veja bem, tá vendo o número 1? Sim. Ele tem o quê? Um ângulo. Olha, embaixo, olha lá, um ângulo só. Sim, ângulo. Verdade. Olha o 2, tem 2 ângulos. O 3 tem 3. Tem 3. O 4 tem 4. Olha o que o professor está falando aqui, ó. Um ângulo. Aqui, 1, 2 ângulos. 1, 2, 3 ângulos. 1, 2, 3, 4 ângulos. O 5, 1, 2, 3, 4, 5. Que fantástico, eu não sabia dessa. E o 0 não existia. Ah, porque não tinha ângulo. Não, o 0 não existia. O 0 é uma coisa que realmente é receita. Não existia o 0 antigamente, tá certo? Então, quando alguém falar alguma coisa, não podia ter o 0. Agora, como os pessoal gosta de mais tudo redondinho, né? Arredondar os números também, né? É verdade? Olha, eu não sabia do ângulo dos números. Adorei esse. Interessante. Gente, esse foi apenas o primeiro bloco com o professor Elasieri. Eu tenho que dar uma pausa para dar um recadinho do nosso patrocinador e na volta nós fomos às ruas entender quais eram as dúvidas das pessoas em relação à língua portuguesa e todos esses ditados e expressões que a gente usa no dia a dia. Vale a pena esperar, eu dou um recadinho da autora. De volta com o nosso Sala Ultra. Daqui a pouquinho o professor Elasieri vai tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores a respeito das expressões que nós usamos no dia a dia. Mas antes, tem momento de curiosidades. A etimologia estuda a origem das palavras, é um assunto sempre interessante e polêmico. É frequente a versão sobre a origem de uma palavra ou de uma expressão desmentida ou contestada. O caso mais famoso é o da palavra forró, que vem da expressão inglesa for all, igual para todos, né? Muitas pessoas falavam, para que é essa festa? For all. E, na verdade, o brasileiro aportuguesou, trouxe a expressão e ficou, para quem que é essa festa?
forró para todos. O professor vai me dizer se isso é verdade ou não. É um detalhe. Isso aconteceu lá na Bahia, que tinha os ingleses descobrindo petróleo, tá? Petróleo. E tinha o pessoal mais do nível dos ingleses lá, e tinha o pessoal que trabalhava. E tinha as festinhas. Então, o que acontece? A festinha do pessoal dos peões era para todo mundo. Sim. Era for all. E o inglês falava for all, aí ficou forró, né? E também tem os detalhes. Que tinha uma chave de fenda, chave de boca, fica muito grande para virar aqueles parafusão todo, que o inglês fala assim, that's big one, aquela grande, né? E como ela ficou? Essa é muito grande. Ela ficou? Biguana. Pega a biguana lá, a biguana, ficou a biguana. E também lá perto tinha a placa da Ford, depois no Rio para a Ford, ficou placa FOM, é placa da Ford. O pessoal vai se ajustando tudo. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa o professor Elazier Barbosa, que escreveu o dicionário A Origem das Palavras. São milhares de expressões que a gente usa no dia a dia e que, com certeza, muitos de nós não faz ideia da origem. Deu muito trabalho escrever esse livro, professor? Olha, se você me permite, você usa a palavra gancho na mídia, né? Que é para ajeitar e tal. Então, eu vou usar assim. Trabalho. De onde vem a palavra trabalho? Trabalho é do latim, é tripalho. São 3, né? E palho é pauzinho. O que é? É o seguinte, 3 pauzinhos? 3 pauzinhos, como é que funciona? É assim, imagina, é um cabinho com 3 tirinhas e na ponta um pauzinho ou um ferrinho. O pessoal pegava aquilo, batia na estruga de milho, da média, para desboar o milho. Bom, só que também, só do romano, já não batia no milho, batia nas costas do escravo, ele trabalhava, então batia lá. Então, a palavra trabalho está relacionada com esforço, com sofrimento, tá certo? Então, esta que é a ideia. Agora, trabalho, se você analisar desde o tempo dos romanos e tal, trabalho era uma coisa de pobre. Rico não trabalhava. Então, no tempo dos romanos, romano não trabalhava. A festa, pintura, aquelas piscinas todas que a gente vê em filme e tal. Quem trabalhava era pobre, porque ou você era escravo, bem. Agora, quem não era escravo e quem não era rico, o que fazia? Ele fazia? Tinha que fazer alguma coisa, não tinha para viver? Claro. Ele fazia um negócio. Agora, o que é o negócio? É neck, ócio. Ócio é ficar coçando, fazer nada. Ócio. O neck nega. Tudo que eu não faço. O neck nega o negócio. E o cara fala, o negócio, o cara, ele não tinha condição de não fazer nada. Ele é negociante. Tá certo? Esse que era o caso. Ele negava o ócio. Os ócios, então, usufruía, mas negava. Exatamente. Agora, então veja, se lá na Roma a pessoa era rica e fazia isso, e outras partes do mundo também tinha essa história de ser assim, não trabalhasse uma coisa bacana e tal. Os chineses têm umas unhas bem compridas assim, então você vê uma pessoa rica com uma unha bem comprida, fala, essa pessoa é rica. Ela não pode trabalhar com uma unha daquele tamanho. Então ela fica coçando, não sei se machucaria, porque é uma unha muito grande, mas tudo bem, né? Agora, se você avaliar ao longo do tempo, o trabalho ele foi se modificando o esforço. Então chegou um ponto que o trabalho é uma coisa interessante, porque você vai chegar num ponto, vai ter uma satisfação. Então, de certo modo, você ameniza aquele sofrimento, porque você vai ter um retorno mais tarde interessante. Na própria Constituição Federal, nós temos o artigo 5º, nós temos uma série de coisas interessantes a favor, e uma lá diz o seguinte, que o trabalho não pode ser o trabalho forçado. Trabalho não pode ser forçado, mas ele nunca é por livre e espontânea vontade. Agora, nós temos isso na nossa Constituição, tá certo? Agora, no artigo 6º já diz que o trabalho é um direito. Veja que interessante, trabalho é um direito, tá certo? Agora, é que nem votar é um direito, vai ser obrigatório o voto. Então, são coisas que acontecem. Mas, de certo modo, hoje o trabalho modificou, né, a ideia. Então, você se sente bem, então, direito ao trabalho, você quer ter a sua independência. Qual a origem da palavra direito? É latina, né? É latina, quer dizer, é como se fosse assim, não é o errado, tal. É que você tem que seguir uma coisa reta, né? Muito bom. Professor, posso ir lá para as perguntas da rua? Vamos lá, ver o que as pessoas têm para fazer de pergunta? Olha, coloca as perguntas aí. Esse livro aí não tem tudo, não. Eu adoro quando o povo solta a voz. Rodou. Professor, o que significa a palavra omelete? Não. Ela tá no almoço dela, pelo jeito. Da onde vem a palavra omelete? A palavra omelete, ela vem do latim também, né? Então, omelete vem de lâmina, que ele é chatinho mesmo, né? Lâmina, omelete é uma lâmina e tal. Então, o que acontece? Até tem uma historinha a respeito. Napoleão estava lá na França, tá, com a tropa dele toda, e numa cidadezinha, Bessières, foi descansar. E o pessoal gostava dele e tal, porque é um herói nacional. Nós falamos de um herói, ele está de um herói. Aí fizeram um omelete para o Napoleão. Ele adorou o omelete. Puxa, aí falou, não daria fazer para a tropa toda? Veja só, e para a tropa, dar omelete para todo mundo. O pessoal se reuniu e fez o omelete para ele. Foi uma festa.
Sabe o que aconteceu? Ah. Essa situação virou uma festa nacional naquela região. É É mesmo? como hoje não tem o bolo aqui que eles fazem aqui da Santa. Minha filha, Felipe, como chama? Eu lembro o nome aqui, é um bolo gigante que fazem aqui. Como é que é? Ah, eu sei que... Qual que é? Da festa da Quirupita? Quirupita, então. Festa da Quirupita. E lá é da omelete. Então, omelete para os pobres e tal, todo mundo come omelete. E nos Estados Unidos, em Abbeville, também levaram essa ideia para lá em Los Angeles. Então, é um omelete de 5.000 ovos. No meu livro tem um link que você pode ver. Todo mundo muda o desenho. Até eu vou lá para ver, muda o desenho, né? É de Los Angeles. Que fantástico! Então tem um dia para fazer, para preparar o omelete e todo mundo tira uma casquinha. Para os pobres, então dá para os pobres lá uma omelete, uma ideia dessa. Então eu falei porque eu vi ele que é de Los Angeles. Se me permite, Los Angeles é um pedaço da palavra só. É Santa Maria de Los Angeles, é desse tamanho o nome. Los Angeles é interessante a palavra, é enorme a palavra. Nossa, tem essa tradução do seu livro também. Tem, sim. Gente, é muito assunto, né? Agora, essa história da festa da Quirupita, eu não sabia que aqui no Brasil serviam também. Na Austrália, tem do bolo, né? Tem uma festa como essa para o dia da independência do país. Eles fecham uma ponte inteira, de ponta a ponta, e aí tem um bolo gigante que todo mundo que passa pela ponte leva um pedacinho ainda dentro do carro. E agora os transeuntes também fazem parte dessas festas. Adorei. É interessante essas festas, une o povo e tal. É o seguinte... Onde há comida, há gente. Né? Porque, veja bem, a população precisa ter alguma coisa diferente. Né? Mesmo no tempo dos romanos, o que eles faziam? Você dá o pão e uma festa lá, né? E aí isso fazia aqueles... o que era o Coliseu, né? Era um show de terror e muito pão e água, né? Vamos a mais uma pergunta, professor? Vamos lá. Professor, o que significa a origem da palavra salário? Ai, meu Deus, depende, filho. Do meu, a origem é negativa. É o seu chefe, a sua empresa que dá a origem do seu salário. Significa ausência, tô brincando. Então, bem, salário, estou pensando em dinheiro, sabe? Sim. Separando rapidamente, ó. Quando é advogado, depois é honorários. Quando é do soldado, é soldo. Quando é do funcionário, é salário. É separada, o uso é diferente. Eu não sabia que soldado tinha um outro nome. Soldo. É soldo. Quando é honorários, é advogado. Né? E salário é nosso, né? Estamos trabalhando aí, tá certo? Então, no tempo dos romanos, não tinha dinheiro. Tá? Então, o que acontecia? O sal era raro, o sal. O sal. O sal em si era raro. Até o açúcar, de conta uma história, é raro. Então, o soldado romano recebia um pouco de sal como pagamento, tá certo? E o que ele fazia com aquele sal? Ele trocava por outras coisas. Tá? E aí, aos poucos, a palavra o sal teve a ver com valor, com dinheiro. Tanto é que em inglês é salary, é também dessa maneira, certo? E que eu falo do açúcar também. E no casamento antigo na Europa, o cara recebia uma caixinha de ouro com um pouco de açúcar dentro, aquela coisa raríssima. Em inglês é salt. Não, mas é o salary de dinheiro. Ah, do dinheiro? Não sal, do sal, do salário. Exato. Salary, exatamente, a mesma coisa. Então, é da maneira que veio aí a palavra, veio a palavra do sal, né? E é interessante lembrar que nessa época, a gente está falando de uma época que não havia geladeira. O sal era tão raro porque ele servia para conservar os alimentos. Então, sem sal, você não tinha carne, você não tinha nada, porque o sal era usado para conservar. Interessante, você falou, não tinha geladeira. Os colonos ingleses, quando vieram para os Estados Unidos, eles trouxeram uma série de bagagem cultural e eles faziam manteiga. O que acontece? Vê que é interessante. Eles faziam manteiga, que cor era a manteiga é amarela. Bom, vamos ver que vai chegar. Na região tinha muito aqui, borboleta e cor? Amarela. E como não tinha geladeira, a manteiga, para outro dia, ela reduzia de tamanho, perdia água. Aí eu falei, caramba, deve ter algum bicho, alguma ente alado que de noite lambe a nossa manteiga, não é possível. Então eu lambia a manteiga. Tanto é que em alemão, outras línguas, a palavra lambedor de manteiga é o cara que está roubando alguma coisa, tal, é lambedor de manteiga. Vê que interessante? Então o cara lambia lá a manteiga dele. Então, daí que veio a palavra onde? Butterfly. Butterfly, que é bater a manteiga e fly é voar. Então você vê que ligou tudo. Então, vocês entenderam? E tanto é que em francês, papillon é borboleta, não é isso? Em francês? Isso, papillon. E quando você é multado na França, os caras põem um bilhetinho amarelinho no seu carro e bate um vento de bilhetinho. Você fala, é o papillon lá, a borboleta lá, que você vai pagar uma pedra. Olha cada coisa, gente. Essa da Butterfly eu já tinha ouvido falar, eu acho o máximo. Os caras constroem, olha isso. O pessoal fazia manteiga, vinha a borboletinha lá e levava toda a manteiga e aí tornou-se o nome, né? Butterfly. Butter é manteiga em inglês, fly é voar. Que coisa. Então, vamos para mais uma pergunta. Professor, qual a origem da palavra biquíni? E a outra já quer ir pra praia. Quer ir pra praia, hein? Tá chovendo, hein? Tá chovendo. A filha foi pra praia agora e está chovendo. Bom, é o seguinte. Tenho que fazer várias colocações para chegarmos lá. Biquíni inicialmente não é a peça em si. Biquíni é do atol de Biquíni, as Marshland.
tem lá uma região de ilha tal, né, Islas Marshall, e tem o atol de Bikini. Por quê? Porque os americanos, antes de soltar a bomba em Nagasaki e Hiroshima, lá para matar os japoneses, eles tinham que fazer um teste com a bomba primeiro. Fez em Osasmo também, né, mas é menor. E lá eles fizeram um teste com a bomba atômica lá em Bikini. Aí, a relação do assunto. Um francês era mecânico, não tem nada a ver, é mecânico, ele recebeu da mãe dele, de herança, uma fábrica de lingerie. Então ele bolou lá uma de 2 peças, né, 2 peças. Bom, agora estou com o maiô, estou com a peça e tal, vamos então mostrar para o público. E quem é que iria fazer aquilo? Ninguém queria sair 2 peças no maiô, ninguém. Aí ele fez um concurso de Miss Piscina mais bonito, mas não queria. Como é que nós vamos fazer? Mas ele tinha uma amiga de uma boate que fazia striptease e tal, quisesse, não tem problema, né? Aí então convenceu, né? Convenceu. Aí ela foi numa piscina pública mostrar. Bom, aí ela tinha lá um biquíni de bolinha com uma mensagem de jornal no biquíni dela e tal, e ela passeou na piscina pública. Então foi uma bomba atômica. Essa é a ideia do negócio. Explodiu, o biquíni foi tão bomba atômica. Então, agora, veja que interessante. Biquíni, quem não sabia que ele de atol, pensa que bi é 2, não é isso? Sim. Aí teve uma outra pessoa que fez o quê? O monokini, que é só assim, o topless. Só que ele fez isso aí pensando no bi, mas não tem nada a ver. Biquíni é o atol. É a região. É a região. Mas ele fez mono pensando, lá é 2, eu vou fazer um de 1. É biquíni. Agora, Então a palavra surgiu de uma região exato. que se chamava Biquíni, onde foi lançada a primeira fábrica, que era uma fábrica de lingerie e virou fábrica de biquíni. E o cara usou lá o mono porque pensando que era 2, mas eu vou fazer de 1. Agora, essa parte de biquíni, a Leila Diniz usou biquíni grávida na praia aqui. Foi um rumor pra caramba lá. E a Brigitte Bardot é a ídolo dos biquíni na época dela, Brigitte Bardot, né? Ah, ela arrasava, né? Eu pensei assim, goodbye em inglês, né? Então, God go with you. Deus vá com você. Começou a cortar, acho que arrancou uns pedaços, coitado de Deus, foi quase nada. Ficou só goodbye. Então, Vostra Mercedes, vós BC, deu você. E o pessoal vai cortando, porque é uma simplificação, né? Sim. Aqui nós simplificamos tudo. O brasileiro também simplifica Não, mas o tudo. inglês também faz. Faz Lá na muito. Austrália o pessoal falava Faz. good day. É. Falava good day? O que é good day? Eles colocavam G, apóstrofe day, para falar good day, bom dia. Simplifica tudo. A gente vê na internet o pessoal como escreve, mas cortam tudo. Quer dizer, só os... Não pode ser neófito na internet, você não consegue ler o que a pessoa está escrevendo. Ah, é verdade, tem que estar atualizado, tem né? que tá- Outra língua, é outro dicionário, professor. É outro departamento. Mais uma pergunta, vamos ver o que vem. Professor, mas o que quer dizer chegar de mão abanando? É chegar sem presente, meu filho. Não é isso, professor? Não é não. É o seguinte, quando os italianos vieram para o Brasil, porque o Brasil sim, precisou de muita gente, sabe? Então vieram do Japão, veio também da Itália. Mas o pessoal gostaria que a pessoa viesse da Itália com as ferramentas para trabalhar aqui. Agora, o cara que não traz ferramenta não está muito afim de trabalhar, né? Eles laboraram não é verdade? Então ele veio com a mão abanando, quer dizer, ele não está afim de trabalhar. Então ele deveria vir ferramenta, ele não veio com ferramenta, tá certo? Essa que é a ideia de mãos abanando, o cara não veio com a ferramenta. Então assim, você veio aqui de mãos abanando? Quer dizer, o cara não trouxe um currículo, não trouxe uma coisa, não trouxe nada, só cara e a coragem. Então ele veio de mão abanando, essa que é a ideia. Não veio para não fazer nada. Para fazer nada, né? Mais uma, professor, tá ficando bom isso. Solta. Professor, o que significa chegar com a corda toda? Chegar com a corda toda. Mas tu não estava com a corda toda, né, mulher? Ela perguntou o que significa chegar com a corda toda. Da onde vem essa expressão? Não, se você tem, eu não sei a origem, tá? Se você tem um disparador da corda nele, você está com a corda toda dada, ele vai continuar para frente. Essa que é a ideia geral. Agora, falando em corda, você já viu o monumento Empurra lá do Ibirapuera? Não. Nunca viu? Não tem o Ibirapuera lá? Sim. Não tem o monumento, tem uns cavalos, os caras puxando assim do lingerie? Sim. Pode olhar que todo mundo está puxando e a corda está bamba. Chama empurra, porque ninguém está puxando coisa nenhuma. Porque puxar não está puxando, a corda lá, chama empurra e a corda está tudo bamba lá. E os caras lá empurrando. Eu prestei atenção nisso. Eu passo lá, eu não aguento, eu tenho que ver e dar risada, tá certo? É o empurra, o famoso empurra. Gente, o monumento do Ibirapuera, eu vou tá aí, ó, agora você tá vendo aí. Todo mundo fala aí da mulherinha. A corda está bem assim, bamba lá, para todo mundo tentando empurrar, porque ninguém está puxando nada. É o empurra, ficou conhecido, ó. Olha, tem que ser muito observador para escrever um livro. Vamos falar, né? Dá tempo para mais uma? A última, vamos lá. A voz do povo é a voz de Deus. O que é que significa? Então, menina, eu quero ver se funciona, mas tudo bem. Então, veja. Você fala, a voz do povo é a voz de Deus. Então, significa, se o povo é de Deus,
E o povo falou? Falou através de Deus. Então, os jesuítas, os padres falam através de Deus, tá certo? E ele é um ser humano. Então fica aquele envolvimento que está sendo falado, todo mundo está aceitando, é o que Deus está pedindo para ser feito. Mais ou menos seria essa a ideia, tá certo? Tá certo, dá tempo para mais um? Dá tempo, né? Rodou. Professor, o que significa Santinha do Pauco? Que a minha família tem mania de me chamar assim. Mas é porque eles não sabiam a origem da palavra, por isso que não chamou você dessa forma, né? E se você fosse minha filha, como eu chamei de filhotinha, aí já seria tal. Mas é uma palavra feia, professor? Não, é bonito. A história é bacana, Então né? vai. Então veja, no tempo aqui em Minas Gerais, da Rio do Ouro e tal, que Portugal levou muito ouro nosso. Sabe que Portugal teve um terremoto lá e precisou de dinheiro. Nós é que refizemos nova em Portugal com dinheiro aqui de Minas Gerais. Então o pessoal queria escapar lá, porque tinha a cobrança do ouro, o dízimo, aquele negócio todo. Então como é que se fazia para salvar? Porque tinha, o pessoal verificava se você tinha isso e aquilo. Mas a igreja sempre tem aquele esquema de ser meio ilesa, desses negócios todos. O que ela fazia? Ela levava o santinho, né, uma santa, cavocava buraco de madeira, era oca, fazendo pau, e punha o ouro lá dentro. Ele passava com o ouro. Essa que é a ideia. Era o esconderijo do ouro. Então é uma história bonitinha. Bonitinha. É a santinha do pau oco, porque lá dentro tinha ouro, né? Ou mesmo você dava com o santinho e ia roubar um santo seu, lá dentro tem ouro, porque é oco. Então pode chamar de Santinha do Pau Oco, senão que ela esconde os segredinhos dela muito bem, é isso. Exato, talvez seja isso. Dá tempo para mais? Tá tão gostoso? Vamos lá, tem mais perguntas pro professor. Eu já ouvi falar bicho de 7 cabeças, o que significa? Essa aí a mamãe usava para assustar você. Essa estica bastante, você tem que comprar. É o seguinte, o que é esse bicho? Esse bicho é Hidra de Lerna. Hidra de Lerna. Que tem 7 cabeças, né? Então, é da mitologia. É que Hércules matou. O Hércules teve 12 trabalhos. Um deles foi matar essa Hidra de Lerna. Tudo feito à mão, matar à mão. Tem as 7 cabeças. Ele matou, ela tinha 7 cabeças, matou. Por isso que escolheram o Brad Pitt para ser o Hércules. Tinha que ser um homem muito grande e lindo, né? Desculpa, professor, foi um momento menina. Quarto lindo, grande, estou concordando, esse detalhe, eu não participo dessa parte. Bom, então é o seguinte, ainda porque é um bicho de 7 cabeças, porque como é que você domina 7 cabeças? É complicado, não é verdade? Sim. Então um serviço complicado é de 7 cabeças. Agora, o Hércules teve 12 trabalhos, então ele matou essa hidra, ele matou nos cavalos e comia gente, ele matou também. Ele conseguiu recuperar o cinto que era de uma outra deusa, ele conseguiu recuperar. Ele conseguiu, tinha uma cocheira lá, uma região cheia de estrume de cavalo, a altura de metro, era de um rei. Então ele falou, você tem que limpar também isso aí. Ele pegou, abriu o rio, fez o rio entrar, o rio limpou todo lá, tá? Tinha uma corça muito rápida também, ele conseguiu pegar essa corça. Então, quer dizer, ele fez 12 trabalhos. Então, um deles foi matar Hidra de Lerna, que é um bicho de 7 cabeças. E é um trabalho com certeza muito difícil, então quando as pessoas se referem a esse tema, querem dizer, olha, é um bicho de 7 cabeças, é muito trabalho. Se você falar para alguém assim, pô, mas isso aqui está pior que os 12 trabalhos de Hércules, também está dizendo que são 12 trabalhos difíceis de ser refeitos. Certo? Ai, gente, uma expressão nova bem mais chique, exato, né? Tem mais tempo, não? Dá mais um? A última, vai. Que eu sempre ouvi falar, você viu o passarinho verde? Eu queria saber o que significa você ver o passarinho verde. Depende se é casado? Tô brincando. Então é o seguinte, ó. Você imagina uma moça bonitinha e tal, e arranjou um cara também lá para namorar a menina. Só que o pai dela não gosta disso. Todos os pais, sabe? Eu vim passar essa fase, depois a gente aceita. Demora para cair a ficha, às vezes fica pendurada, hein? Tá? Mas tudo bem. Então o que acontece? Como eles iam se relacionar? A história diz que o fulano, então, ele treinava um periquitinho verde e punha a mensagem no biquinho dele, então ele voava e ia até lá para levar a mensagem de amor para a menina, tá certo? Então, quando ela via o periquitinho verde, ela ficava alegre. Então, boas notícias. Você viu hoje o periquitinho verde. Porque, né, viu, ou seja, leu o bilhetinho que o periquitinho trouxe. Essa que é a ideia, mais ou menos. Não tô vendo nem periquitinho verde ultimamente. Não. Professor. Meu Deus, tô precisando de periquitinho verde chegando em casa com um bilhetinho. Saudade. Insiste que a gente acredita, né? Professor Elasier Barbosa escreveu o dicionário A Origem das Palavras. Foram anos de trabalho e de história para chegar na origem de palavras e expressões. Essa do boicote é hilária, tá aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai adorar. O professor contribui com a gente aqui no Sala Ultra. Ele está deixando este livro aqui para ser sorteado no nosso programa. Para participar do sorteio, basta acessar a nossa fanpage no Facebook, curtir a nossa fanpage e automaticamente você passa a concorrer todos os livros que passam aqui pelo nosso programa. Professor, parabéns pelo trabalho. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Onde é, então, elasierbarbosa@hotmail.com. Vou repetir,
elazierbarbosa@hotmail.com. Já está aí no seu vídeo para você que quer ler um pouco mais a respeito da origem das palavras e em mais de 7 idiomas, é isso mesmo, né, Exatamente, professor? pode ver aí que tem vários aí, né? Foi um prazer, viu? Muito Adorei. obrigado. Volte sempre. Estaremos aqui. Sucesso. Pra Convidando a você gente de volta. Vai ser fácil essa parte do convite, então.